Olá, boa noite, Rebeca. Mais um encontro nosso aqui do nosso estudo, né? Que a graça de Deus esteja contigo e que espero que esteja bem. Sei que tá meio, acho que aí tá cedo, né? Aqui que tá tarde. Começar orando e tentar resumir rapidinho o capítulo 12. Os capítulos de Lucas são enormes, o de João também. O de Marcos é mais curtinho, mas enfim, vamos lá. Deus amado, em nome de Jesus, nos guia pela tua palavra e nos encaminhe. Teu Santo Espírito possa estar nos auxiliando, dando discernimento. Abençoa a Rebeca, abre a mente dela para que ela entenda a tua verdade e o Senhor possa falar com ela. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu abrir o texto. Aqui. Começamos aqui Lucas falando sobre o fermento dos fariseus, né? Jesus já estava dando os ais dele antes sobre isso. Aí ele continua falando sobre o fermento dos fariseus. E a realidade não muda. Nós também temos esse problema de estar cercado de várias coisas que podem nos tornar hipócritas, seja por medo. Naquela época, os discípulos podiam estar com medo de serem mortos, né? Isso era uma causa bem real. Ou seja, o orgulho ou a popularidade, porque eles estavam cercados de uma grande multidão. E assim a gente também pode ser confundido. A palavra hipócrita, eu acho que tu já deve conhecer, vem da palavra ator, e quer dizer alguém que faz um papel, né? E de uma certa forma é alguém que quer impressionar outra pessoa, alguém que quer mudar quem ela realmente é, para que as pessoas pensem diferentes. E de certa forma todos nós fazemos isso, né? A gente se comporta de um jeito aqui, se comporta de outro jeito ali. Não é questão de etiqueta, mas é questão de não querer realmente mostrar quem somos. Mas na vida cristã não dá para fazer isso, é uma farsa. Jesus começa falando sobre o fermento. Por que fermento? Fermento na Bíblia é sempre mostrado de um lado negativo. É sempre mostrado como algo que é pequeno, mas ele contamina toda a massa e ele cresce. E assim é a hipocrisia ou qualquer coisa, qualquer pecado. Ela começa pequenininho, não dá nada, não é tão ruim assim, e ela cresce e contamina tudo. E, bem, se tu quiser consultar Êxodo 12, 15 ao 20, e 1 Coríntios 5, 6 a 8 e Gálatas 5 a 9. Uma coisa que mostra ali primeiro, por exemplo, é que os discípulos eles podiam ser tentados de querer agradar a multidão. Você pensa que tinham milhares de pessoas esmagando eles e eles podiam querer muito falar bem, não vamos falar bem que Cristo quer morrer numa cruz, né? Vai que o povo acha estranho. Isso é um pecado muito grande. Eu sei que na minha vida isso até ultimamente tem acontecido. Deus também fala comigo de que a gente tem medo de ofender as pessoas, mas a mensagem do evangelho não é assim. E Jesus vai logo falando que se negamos ele na frente das pessoas, ele vai nos negar diante de Deus. E a gente não quer fazer isso, né? Então a gente sabe que vai ser perseguido, que Jesus já promete lá no fim, né? Sobre a questão da família perseguida, dos amigos. Então, já que a gente está esperando isso, vamos obedecer a Deus e proclamar o evangelho, né? E a gente não pode ficar pensando o que, que as pessoas vão pensar de mim. A gente tem que pensar o que, que Deus vai pensar de mim. Porque as pessoas não vão poder te colocar no céu ou no inferno. E Jesus dá esse exemplo. Ele fala: não teme os que podem matar teu corpo, a ponto de morte. Os discípulos estavam enfrentando morte. Hoje a gente apenas enfrenta ser ridicularizado. E Jesus queria realmente mostrar para eles que eles precisam ser verdadeiros e não hipócritas. Por isso que ele fala: tome cuidado. Porque o fermento deles é bem real. Eles estão ali, eles podem ser contaminados. E a gente tem que ter medo de Deus. Tem uma missionária chamada Ludmilla, ela serve no Sudão. E ela foi torturada. Eu conheci ela várias vezes, ela foi até na igreja do pastor Bob. Eu acho que tu lembra, mostrou uns vídeos. E ela, a última vez que eu a vi, ela tinha sido torturada no Sudão. A ponto de que ela foi parar no aeroporto de Londres e ela não sabia onde é que ela estava. Ela não sabia nem como chegou lá. Ouvi depois que o psicólogo disse que o que ela sofreu foi desumano, assim, tipo, ela era para ela estar abalada. Mas eu lembro que a minha amiga conversou com ela e ela disse assim que o que ela mais tinha medo era não obedecer a Deus. E você pensa, pera, uma mulher foi torturada pelos muçulmanos, você não imagina o que aconteceu. Mas o medo dela é não obedecer a Deus. E isso que Jesus está falando.
que a nossa maior preocupação não é o que as pessoas vão falar, mas até a ponto de a gente morrer, a gente só vai perder isso aqui, a carcaça. Mas o problema é perder a alma, né? Aí Jesus continua falando sobre a avareza. Um cara chega lá, reparte meu irmão isso comigo. Aí Jesus olha assim, tipo, quem que me colocou sobre juiz? E parece assim que quando você lê, você pensa assim, poxa, mas ele só queria ajuda. Mas Jesus está vendo que o coração dele é avarento. A Bíblia deixa muito claro, se alguém quer te dar um tapa no rosto, dê oferece o outro. Se alguém quer que tu ande uma milha, ande o outro. Não que você não lute pelos seus direitos, mas tem que tomar muito cuidado quando às vezes a gente só quer pensar mais em riqueza, nosso benefício, é meu direito. Às vezes a gente abre mão de coisas, né? E isso também acho que dá uma situação meio polêmica que as pessoas perguntam por que eu não posso apostar na Mega Sena, né? Eu sempre respondo, né? O problema de apostar na Mega Sena é que a gente quer viver uma vida tranquila. E o que é essa vida tranquila? Essa vida onde eu não preciso depender mais de Deus para dar o meu pão de cada dia, né? Então a gente esquece que por trás das nossas atitudes existem motivações, da qual às vezes a gente nem sabe. Jesus, ele não é contra tu trabalhar, guardar, ter a tua vida. O que ele é contra é que tu comece a se preocupar com isso e comece a ter isso como foco de vida. Muitas pessoas falam assim. Eles falam assim: estude, trabalhe, faça uma vida digna para que tu viva tranquilo, vive bem. Você não vê as pessoas falando que nem Jesus: olha, se tu tiver 2 blusas, dê uma para a pessoa que não tem. Jesus ainda fala ali: vende o que tu tem, acumula tesouro no céu. Claro, você não vai dar uma de tipo, não vou mais estudar, não vou trabalhar, porque em 1 Tessalonicenses o povo estava fazendo isso. Daí Paulo diz assim: se tu não tá trabalhando, não come. Digno é o trabalhador do salário, Jesus fala isso. Mas ao mesmo tempo ele sabe muito bem, a gente sabe, né? Quando a gente está mais focado em nós mesmos, na nossa alegria, nosso prazer, nossa estabilidade, do que realmente preocupado com o reino de Deus. E Jesus fala: isso é loucura, isso é tolice, isso é acumular riquezas e não ser rico espiritualmente. O que Jesus quer é que a gente busque primeiro Ele, que a gente preocupe com a eternidade, que a gente preocupe com riquezas no céu. Que às vezes a gente está pensando, eu virei crente, eu não quero pecar. Mas a questão é, Jesus não nos chamou para ser idols, né? No sentido de não fazer nada. Ele nos chamou para trabalhar. E daí, mais para baixo, ele fala dessa história até. Enfim, mas antes disso, ele fala sobre a ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra ansioso, no inglês, ela quer dizer estrangular. E é mais ou menos isso que a ansiedade faz. Mas no fundo, o que a ansiedade faz? Ela mostra que a gente não confia em Deus. Quando a gente se preocupa com as coisas, a gente está falando, bem, Deus não vai me dar. E Jesus fala que quem faz isso é o mundo. Porque se Jesus conta até os nossos fios do cabelo, o que mais que ele não sabe que a gente precisa? Então, tem uma frase da Carrie Ten Boom, né? Ela foi. Tem um filme muito legal dela, vou ver se eu acho para te mostrar. Ela é uma holandesa que na Segunda Guerra Mundial o pai dela escondia judeus e eles levaram a família inteira e ela foi no campo de concentração. A irmã dela morreu lá dentro, um pouco antes dela ser solta, e ela foi solta de uma forma milagrosa. Até hoje não se sabe. Parece que alguém mandou um documento errado pedindo para ela soltar e eles colocaram o número dela aleatoriamente. Tipo, realmente foi de Deus. Mas enfim, nesse tempo que ela estava no campo de concentração, ela pediu para Deus: Deus, me ajuda a levar minha Bíbliazinha. Ela tinha uma Bíblia bem pequena, ela evangelizou muita gente. E é bem bonita a história, assim, é de chorar mesmo. Mostra ela bem velhinha contando a história. Enfim, ela falou assim: a preocupação não livra o dia de amanhã das aflições, apenas rouba do dia de hoje sua força. Então, por mais que a gente se preocupe, ninguém vai mudar nada. Você vê a Vicky. Se preocupa onde é que ela tá, onde é que é isso. Preocupação tem uma preocupação normal, né? De onde é que tá. Mas a preocupação de quem vai morrer, quem vai viver, quem vai fazer o quê, tá na mão de Deus. Isso nos deveria deixar alegre. E não tipo, ai meu Deus. Porque se Deus é um bom pai, que faz todas as coisas pelo nosso bem, que nem Romanos 8:28 diz, a gente não deveria se preocupar.
E a preocupação, ela tira a nossa intimidade com Deus, ela tira a nossa vontade de confiar nele, ela nos deixa uma posição vulnerável e nos deixa mais na mão do diabo para nos atormentar. E ela mostra um coração que não confia em Deus. Bem, aí resume, né? Uma das melhores maneiras de vencer a hipocrisia, a avareza, a preocupação, o medo e qualquer outra coisa é coloque os olhos em Cristo, na volta de Jesus. E aí Jesus dá, porque parece que essas histórias não têm conexão, mas elas têm. Aí Jesus começa a dar a ilustração de um noivo. É interessante que naquela época o noivo, ele simplesmente Peraí, deixa eu ver quanto tempo aqui. Oh, meu Deus, eu sempre extrapolo. O noivo, naquela época, ele não servia. Ele não esperava. Ele, tipo, chegava em casa com a noiva, o casamento era à noite, né? E o servo estava servindo. Mas Jesus está servindo. E ele fala que tem que estar vigilante, trabalhando. E por mais que a gente possa achar que as nossas ações são bem pequenininhas, a gente tem que lembrar que a gente é só um pedacinho na parte de Deus. No fim das contas, Deus não precisa da gente. Deus não precisa de mim, não precisa de ti. Mas Ele quer que a gente faça parte. É uma honra, é um privilégio, é uma graça, um amor de poder fazer parte do reino de Deus, de poder trabalhar e servir. Imagina, seria mais ou menos tipo uma mãe tá fazendo bolo, aí vem a filhinha do lado e começa a fazer o bolo. A filhinha não sabe quanto colocar de açúcar, não sabe medir, mal sabe bater um ovo. Aí você pensa, poxa, mas o que ela tá fazendo ali? Por que que a mãe tá mais, parece que tá atrapalhando? Mas não, Deus quer que, né, participem. E é uma graça, é bonito. E também é uma honra, né? As coisas não vão ser fáceis. A gente vai ter. Jesus usa uma linguagem durante esse texto inteiro, para terminar, sobre fogo, batismo, divisão, conflito, oposição dos fariseus, da família, dos amigos, porque a gente está lutando não contra a pessoa, mas contra o diabo. Essas pessoas não estão rejeitando a gente, elas estão rejeitando a Cristo. E a gente precisa ter isso em mente. Senão a gente vai se sentir muito frustrado, muito mal direcionado e não entendendo as coisas. Talvez hoje não faça sentido isso, mas um dia você vai lembrar, né? Deus está à porta. Ele vai voltar. As pessoas hoje no mundo, elas sabem ver teoria do zero, teoria do buraco negro, teoria de não sei o que, mas elas não conseguem ver Cristo. Isso é triste. Então, ore pelas pessoas, busque e não deixe nada te intimidar. Que Deus te abençoe, te amo e obrigado, Jesus.